eu estava ajoelhada em meditação, sozinho e em cândidos linhos, em uma pequena cela escavada na rocha viva. Um tênue brilho circunscrito, proveniente de uma lâmpada a óleo, jorrava de um nicho ao flanco da minha pessoa. De repente, tive a impressão, não assustadora, porém, de não estar mais sozinho, mas na presença de algo vivo e de não humano. Um delicado perfume veio até mim do alto e não conseguia aperceber-me de onde provinha. Depois, como se viesse de longe, ouvi o som de um sistro, vibração acústica que se tornava sempre mais aguda, até que, de uma rachadura na própria rocha, vi aparecer uma belíssima forma de mulher através da qual, por transparência, via as paredes da gruta. Os seus cabelos eram azul vivo e os véus que envolviam o seu corpo de cor turquesa. Sorriu-me e acrescentou: ó Seti, em breve tu terás que suportar grandes provas e perigos, que poderão dar-te a liberação da matéria ou o encadeamento à mesma. Eu não posso e não devo impedir aquilo que te acontecerá. Tu és livre e potente. Ouve os ensinamentos do teu mestre. Eu não te posso dizer mais. Terminadas estas palavras, a luminosa imagem desapareceu, deixando na cela um rasto tenuosíssimo de perfume. Sacudi-me, estava como que adormecido e entorpecido pelas extremidades até cima. Corri rumo à saída, talvez para procurar um confrade que me iluminasse sobre o ocorrido. Atravessei o corredor, escavado no granito, e tive que parar de repente, porque fui agarrado por uma mão pela borda da minha túnica. Tive um sobressalto, virei-me e dei um suspiro de alívio. Era o meu mestre, que vigiava a minha meditação perto da entrada da gruta. Depois acrescentou: não temer, filho meu, sê sempre forte, dado que ainda muitas outras coisas verás. Assim dizendo, conduziu-me para a frente no corredor debilmente iluminado pelo brilho da lâmpada de óleo que carregava consigo. Lançando-me em frente, encontrei-me de repente quase deslumbrado por uma nova visão, tangível desta vez, ou seja, real. Altíssimas colunatas erguiam-se majestosas numa imensa gruta iluminada com luzes difusas esmeraldas, das quais difundiam a nítida imagem de um templo erguido à deusa Ísis. Colunatas saturadas de simbolismo, ricas de ouro e de esmeraldas, colunatas que reproduziam nas suas esculturas a tragédia da morte e ressurreição de Osíris. O pavimento parecia de um precioso alabastro que exibia o emblema da chave de Ísis, símbolo da vida eterna. Uma majestosa escadaria de granito verde erguia-se austera e resplandecente, como se quisesse alcançar os picos do universo. No topo erguia-se um majestoso esplendor e transparente beleza a estátua da deusa Ísis, cujos reflexos verdes davam, a mim, noviço, uma estranha impressão de água fluente. No centro do grande templo, 22 sacerdotes, prostrados num ato de reverente homenagem, oravam à deusa para que o noviço, ou Seti, pudesse conseguir no menor tempo possível a suprema iniciação mágica. As harpas vibravam, tocadas pelas ágeis mãos das tocadoras, e o éter do imenso templo subterrâneo repetia num eco sugestivo as exíacas melodias. Dos 4 pontos cardeais do templo, amplas e espiraladas volutas de fumaça subiam pelo alto em direção à abóbada azul cravejada de diamantes. Perfume de incenso, aroma de mirra, emanação de âmbar, tornavam o ambiente saturado de místico poder, e eu, ó Seti, olhava quase encantado o grandioso espetáculo.
Parecia-me de ser um átomo de vida imerso num oceano de luz divina. Ágeis e voluptuosas dançarinas, votadas à perene castidade, ocultadas na sua nudez por transparentes véus em azul, flutuavam como ondas marinhas entre os sacerdotes em meditação. Do alto da escadaria, sob a grande estátua de Ísis, 7 sacerdotisas sacudiam os cistos de prata para expulsar o espírito do mal. Entre eles, no centro, uma distinguia-se entre todas pela postura suave e austera ao mesmo tempo. Os seus olhos negros e resplandecentes pareciam ébano liso. A sua boca túmida e bonita harmonizava com a pureza dos traços. De repente, o seu olhar fixou-se no meu e todo o meu ser foi permeado como por um filtro penetrante e misterioso. Não sei quanto tempo fiquei naquele fascínio estático. A minha alma queimava de um estranho fogo. O sangue me fluía nas têmporas. Os meus olhos, como uma lâmina afiada e deliciosa, penetravam-me no fundo da alma. Não conseguia mais desprender os meus dos seus olhos. E se não tivesse sido arrastado em direção a um corredor pelo meu mestre, provavelmente teria ficado, quem sabe quanto tempo ainda, nessa posição. De facto, o meu guia me disse: vem, verás coisas ainda mais importantes, que saibas meditar sobre o quanto te é dito. E, atravessando uma ponte de sicômoro esculpida com simbólicos signos, passamos sobre um riacho subterrâneo que parecia turquesa derretido. Naquela passagem, as melodias das harpas pareciam afastar-se e com elas os perfumes de mirra, âmbar e incenso. Penetramos assim em uma vasta sala de estilo sóbrio e de estruturas arquitetónicas austera e maciça. Instrumentos de medição astronómicos apoiavam sobre pedestais e, no fundo, um sacerdote com tiara e linhos candidíssimos, curvado, pensativo, prescrutando no papiro de figuras simbólicas astronómicas. Nas paredes, de um bem polido alabastro, haviam estrelas cujos hieroglifos indicavam as efemérides perpétuas e os ciclos dos movimentos planetários. Além disso, muitas outras importantes indicações de caráter astrológico. Vês, disse-me o meu mestre, esta é a sala da astronomia. Aqui nós prescrutamos os destinos das nações, a evolução dos tempos, a sucessão dos cataclismos na Terra. Nós, nesta sala, com o cálculo astronómico, analisamos as influências estelares nas consciências dos noviços e dos faraós. Depois percebi que o responsável pelas influências dos planetas prescrutava o meu horóscopo e, portanto, inclinei-me sobre aquele papiro, sentindo-me imbuído pela curiosidade. Dado que, além do mais, na minha vida de escultor em Tebas, aprendi os primeiros rudimentos da divina astrologia. Fácil foi para mim entender o seu conteúdo. Mas a minha atenção foi perturbada pelas palavras do meu mestre que me disse: não te preocupes com o teu céu de nascimento, por enquanto, e segue em frente. E percorremos ainda um corredor, até que fiquei surpreendido pelo espanto à aparição de uma vasta oficina alquímica na qual um odor acre e penetrante feria as minhas narinas. Em todo o lugar, ampolas, líquidos a ferver, serpentes que em movimentos viscosos se contorciam em um espasmo agónico dentro de líquidos amarelados. Esta, disse-me o meu mestre, é a sala da superquímica onde realizamos as mais inesperadas transformações da matéria. Aqui sabemos produzir os filtros da vida, da ressurreição. Conhecemos a técnica para produzir os filtros do esquecimento e da morte.
Vês de facto esta ampola cujo líquido é esverdeado? Pois bem, este é o preparativo mais tremendo que o nosso confrade fez. Beber esse líquido significa realizar o doce trespasse do plano da matéria para o plano do espírito. Quem bebe deste, depois de ter alcançado a suprema iniciação, se desejar, pode passar gradualmente da vida fisiológica à morte, ou seja, à libertação da consciência, liberando o espírito que se ergue em direção ao Sol para realizar o divino amplexo com o grande Sol. Mas, ai daquele que beber prematuramente esse líquido, ou seja, quando ainda não for um verdadeiro iniciado. Ele, nesse caso, seria projetado com uma consciência empírica nos planos mais baixos do universo, onde a escuridão, o terror, o frio e o desespero dominariam por um certo tempo até que os deuses quisessem. Após esta punição, que é a suprema justiça, ele seria forçado a reencarnar-se na Terra e a tentar novamente as provas iniciáticas. Quem beber este líquido sentirá os membros enrijecer-se. Do dedo grande do pé ao coração, um frio de morte lhe petrificará as veias, mas a sua morte será doce. Será como um olvido da vida. Ele adormecerá docemente na terra para despertar no reino do Amenti e dali passará a unir-se com Amon-Ra. Com estas palavras, fiquei por alguns instantes perplexo e depois perguntei: diz-me, mestre, que substâncias contém este tremendo filtro? Filho meu, respondeu a Sheta, esse é composto de extrato de escorpião, meimendro, axis, beladona, cicuta e mandrágora. Todas estas substâncias são extraídas das respectivas plantas quando a lua cresce. E quando essa se põe, o líquido coloca-se numa ampola para fermentar no esterco quente do crocodilo por 7 dias ininterruptos. Depois disso, filtra-se e decanta-se. Tudo isto me parecia um sonho. Do templo aos olhos da sacerdotisa Ísis, dos mágicos perfumes, à cripta da astronomia e desta à grande sala da superquímica, mas o meu espanto foi muito maior quando prosseguimos o caminho por outros corredores subterrâneos. Chegamos a um vasto local verde e lisíssimo, no qual 49 estátuas, que pareciam viventes e prontas para me atacar, estavam vigilantes, atrás de 49 grandes livros de papiro finíssimo, sustentando-os entre as suas mãos frias e afiadas. Esta, acrescentou o meu guia, é a sala dos livros sagrados de Thoth, e os profanadores dela serão perseguidos pelos 49 duplos destas estátuas, até que não morram de loucura e de terror. Esses volumes contêm toda a sabedoria iniciática de Hermes. Quem a possuir é como um deus. Entretanto, a noite sobrechegava e com ela a hora de jantar, a qual consistia em cerveja, leite e frutas. Por isso, deixamos esses lugares para o jantar e depois para nos trancarmos após os ritos noturnos nas nossas células de meditação e de repouso. Naquela noite não consegui dormir e senti penetrar no mais profundo das minhas fibras o vírus fatal do amor. A imagem da sacerdotisa estava aí, quase viva e estigmatizada na minha mente. Contudo, não vi uma maneira de podê-la encontrar para lhe dizer da minha paixão. Na qualidade de noviço, estava-me interdita a possibilidade de falar às sacerdotisas. E depois, era observado constantemente, vigiado pelos meus instrutores que sabiam ler no meu pensamento e seriam precavidos contra mim antes que tivesse colocado em ação os meus planos. Hoje ficamos por aqui e continuamos na próxima apresentação.